Quando a gente fala de empreender, do meu ponto de vista, não necessariamente eu tô falando de abrir uma empresa. Empreender para mim tem a ver com manifestar algo que faça sentido para você. Então, sim, pode ser abrir uma empresa, pode ser fazer um movimento dentro da empresa que você já trabalha, pode ser, inclusive, escolher não ter uma empresa e empreender esse risco de qualquer que seja o risco. Eu vejo que dentro desse movimento do empreendedorismo, muitas vezes, a maioria das vezes a gente está falando de movimentos intelectuais, racionais, né? Uma metodologia, um canvas. O que eu tenho observado é que esse movimento da razão, ele faz mais sentido quando ele vem depois do sentir. Quando ele vem a serviço de um sentir e de um intuir. Mas a gente vive numa sociedade, numa lógica onde sentir é algo exagerado. A gente não pode sentir. A gente vive numa sociedade patriarcal, racional, onde o sentir é ligado ao feminino e não pode sentir. E quando a gente está falando de empreender com um propósito, eu acho que isso fica ainda mais importante, a gente acessar o sentimento. Por quê? Porque o empreender com propósito, a gente queira chamar isso de negócio social, empreendedorismo social, seja o que for a nomenclatura que a gente vai usar, a gente está falando de resolver uma situação, um problema no mundo. Né? A gente vive na normose, a gente vai achando que é normal coisas que não são normais. Não é normal homens ganharem mais do que mulheres. Isso não é normal. Não é normal pessoas sem abrigo. E a gente vai normatizando isso numa normose. Então a saída para essa normose é a gente sentir. É a gente andar na rua, ver alguém morando na rua e isso doer. Eu acho muito estranho que isso não doa. Cadê a humanidade dentro de mim se eu passo por alguém passando frio na rua e isso não me toca, isso não me dói, isso não me movimenta de alguma maneira? Então eu percebo que esse movimento de resgate do sentimento, ele é muito potente, porque ele deixa a gente indignado. A indignação tem a ver com a raiva, que a gente vê como uma emoção negativa. Mas ela não é negativa, porque a raiva, se bem canalizada, ela leva a gente para ação. E a gente está precisando de ação no mundo. Não dá mais pra ficar no deixa que eu deixo, outra pessoa vai fazer pra mim. Não tem mais tempo de outra pessoa fazer pra você. Então, pra gente recobrar essa autonomia e esse poder de construir um mundo que a gente quer viver agora, a gente precisa sentir. E quando a gente pensa algo, mas o nosso sentimento não tá alinhado com esse pensamento, é muito difícil que esse algo se manifeste em uma ação, que os caminhos se abram para aquilo acontecer, porque o nosso pensamento está dizendo sim, mas a nossa emoção está dizendo não. E mais com menos é menos. Então aquilo não vai para frente. Então tem que ser mais com mais. O nosso sentimento, ele tem que estar alinhado ao nosso pensamento. E nessa lógica, né, nessa lógica patriarcal masculina que a gente vive, a ação e o pensamento falam sobre resultados, né? O resultado é o que mais importa, onde você vai chegar, o sucesso que você vai ter, o dinheiro que você vai ter, o poder que você vai ter, o status que você vai ter. E quantas vezes a gente se violenta no processo para obter um resultado? Quantas vezes a gente está miserável, infeliz, para obter algo que a gente achou que era verdadeiro e que muitas vezes deixou de ser verdadeiro. A nossa emoção está falando pra gente, cara, aquilo não é mais real para você. Então eu sinto que esse processo de empreender com propósito também está falando sobre autorresponsabilidade. Sobre você se responsabilizar pelo que você sente. Isso é ser adulto também. Ser adulto não é só do lado de fora. Você trabalhar, não é só isso. É você se trabalhar também. O quanto você está se trabalhando. Porque o resultado vai ser um reflexo do que você está movendo dentro. Então a gente precisa se adultificar. A gente precisa se responsabilizar pelo que a gente sente e, a partir disso, colocar em movimento, materializar isso que a gente está sentindo. Seja isso a dor do mundo ou seja isso uma dor pessoal. E é por isso que a gente precisa aprender mais sobre o sentir. Porque o pensar, a gente tem 15 anos de escola aprendendo a pensar.
Então, a gente tá um pouco defasado nessa história de sentir. A gente tá precisando se engajar um pouquinho mais nisso. E usar a ação, usar a razão, né? A favor do sentimento, a favor da intuição. São as duas coisas juntas. Essa união dessas duas energias dentro de cada um de nós.